meus amores, iniciamos o mês de agosto, vamos começar com outros conteúdos, né? E vamos pedir a Deus para que esse mês seja melhor do que o mês que passou. Graças a Deus estamos aqui ainda, né? E agradecer a Deus porque estamos com saúde, estamos em paz, acreditando que vão vir dias melhores, né? Temos que ver dessa forma, tá certo? Então vamos iniciar nossos estudos, copiando a agenda. 3/8/2020, língua portuguesa, gramática, substantivo singular, plural e coletivo. Páginas 114 a 117. E caligrafia, páginas 50 a 55. Iniciando com substantivo singular e plural, nós falamos muitas vezes, né? Esses substantivos, tanto no singular como no plural, porque varia em número, né? Então, dizemos que uma palavra está no singular quando a mesma faz referência ao quê? A uma só coisa. Por exemplo, se eu disser assim, o cavalo, eu estou falando no singular ou no plural? Singular, né? Que só um. Se eu disser os cavalos, aí já é mais de um, né? Então, aí já vai ser no plural. E eu acrescentei um S. Mas quando temos duas ou mais coisas, já usamos as palavras no plural, certo? No caso, como eu falei, né? Eu falei o cavalo no singular e os cavalos no plural. Por quê? Porque é mais de uma coisa, pode ser de duas ou mais, tá certo? Então, vocês vão ver agora a explicação com imagens. Substantivo singular e plural. Números do substantivo. O substantivo pode variar em número, isto é, pode ser usado no singular ou no plural. No singular, o substantivo indica apenas um elemento. No plural, o substantivo indica mais de um elemento. Para formar o plural das palavras, é comum acrescentarmos o S. Mas existem outras formas de se fazer o plural. Para as palavras terminadas em M, o plural é feito com NS. Por exemplo, bombom, bombons, homem, homens. Agora, palavras terminadas em ão fazem o plural usando ãos ou ons. Exemplo, melão, melões, mão, mãos, avião, aviões, fogão, fogões, cidadão, cidadãos, folião, foliões. A palavra mãe, no plural, recebe o S, mães. Observe o plural das palavras terminadas em ao, el, ol. Canal, canais. Pastel, pastéis. Anzol, anzóis. Animal, animais. Anel, anéis. Caracol, caracóis. Existem ainda o plural das palavras terminadas em R, Z e es, que é formado acrescentando S. Observe. Amor, amores. Luz, luzes. Freguês, fregueses. Cor, cores. Voz, vozes. E mês, meses. Vocês viram aí? Não é difícil, né? Então, se vocês souberem essas regrinhas,
vocês não vão errar na hora de escreverem o plural, né, das palavras. Quando elas estão no singular, vocês escreverem no plural, tá bom? Agora, nós vamos começar com o nosso conteúdo de substantivo coletivo, certo? Aí, substantivo coletivo. O que é um substantivo coletivo? Substantivo coletivo é o nome comum que se dá a um conjunto de seres ou coisas da mesma espécie. O substantivo coletivo costuma estar em sua forma no singular, embora designe um conjunto de múltiplos seres ou de coisas, certo? Aqui no livro de vocês, na página 144, diz assim: substantivo singular, plural e coletivo. Mas eu vou falar do coletivo só depois. Leia a frase a seguir e observe a palavra destacada. Uma multidão se reuniu para ver a roupa nova do rei. O substantivo multidão indica grande quantidade de pessoas, embora esteja no singular. Observe as imagens, leia as frases e acompanhe as explicações. Temos aí um peixe. Aí tem assim, o peixe nada. Substantivo, peixe está em quê? Número. Singular, né? Indica um elemento. Os peixes nadam. Substantivo no plural. Indica mais de um elemento, né? Então, vocês viram aí que na frente da palavra peixe tem um O. Aí é o artigo. E na palavra peixes, tem os peixes, né? Tem o os, também é artigo. Só que o de peixe está no singular e o de peixes no plural, certo? Aí nós temos embaixo, o substantivo singular indica apenas um elemento e o no plural indica mais de um elemento, como eu já expliquei, tá bom? Aí nós vamos agora ver o substantivo coletivo, certo? O que é um substantivo coletivo? O que é isso? É o nome comum que se dá a um conjunto de seres ou coisas da mesma espécie. Substantivo coletivo, ele costuma estar em sua forma no singular, embora designe um conjunto de múltiplos seres ou de coisas. Tá bom? Aí nós vamos ver aqui como tá mostrando, ó. Primeiro vocês viram o peixe no singular, depois viram no plural e agora vão ver no coletivo, porque tem vários, certo? Então, como é que eu chamo o substantivo coletivo? Coletivo de peixe, como é que eu chamo? Quando tem vários peixes. Cardume, né? Então tá aqui, ó, o cardume nada. Substantivo coletivo indica um conjunto de elementos da mesma espécie. Eu não posso dizer assim, ó, o cardume de peixes nada, não precisa. Por quê? Porque já tá dizendo aqui o coletivo de peixe, que são o quê? Cardume, né? Podem ter vários cardumes. Mas quando eu vou dizer, eu não posso dizer assim, eu vi ali um enxame de abelhas. Não precisa dizer enxame de abelhas. Eu digo, eu vi um enxame. Ou então eu digo assim, eu vi as abelhas. Porque você já está dizendo o coletivo. Tá certo? Aí o que é que diz aqui, ó? O substantivo coletivo é o substantivo comum que, mesmo estando no singular, nomeia um conjunto de coisas ou seres da mesma espécie, tá certo? Aí eu vou pegar aqui algumas imagens para ver se vocês sabem o coletivo desses substantivos. Aqui, ó, vocês sabem o coletivo de elefante? Tem mais ou menos uma ideia de como chamamos o coletivo? Chamamos de manada. E o
coletivo de camelo? Vocês sabem? Aqui. É tão engraçado, tão diferente, acho que é difícil um pouquinho, viu? Pra lembrar. Só quem já estudou aí vai saber. É cáfila. E o de caranguejo? Que vocês gostam de caranguejo? É uma delícia. Eu gosto de caranguejo. É tão engraçado o coletivo de caranguejo. Às vezes a gente chama até as pessoas, mas não tem nada a ver com as pessoas. Sabia que nós chamamos o coletivo de caranguejo de cambada ou corda? Acho que é por isso que eles vêm numa corda, né? Quando a gente compra. E o coletivo de alho e também cebola, serve para os dois. Sabem? Temperar aí uma comidinha boa, né? Mas temos que saber o coletivo. É réstia. Diferente, né? Réstia. Por isso que é bom a gente pesquisar, né? Porque tem muitas coisas interessantes. Então, agora, nós vamos aqui para a página 115, porque nós temos vários substantivos coletivos. Temos acervos de bens materiais, de obras de arte, álbum de fotografias, selos, figurinhas, né? Arquipélago de ilhas, bando de animais ou pessoas, biblioteca de livros, boiada de bois, cacho de flores ou frutos dispostos em um eixo comum, classe de alunos, constelação de estrelas, discoteca de discos, enxame de abelhas, esquadra de navios de guerra, esquadrilha de pequenas embarcações, flotilha ou de até 4 aeronaves que realizam a operação, exército de soldados, ninhada de filhotes, nuvem de mosquitos e gafanhotos, penca de bananas, pomar de árvores frutíferas, quadrilha de ladrões, ramalhete de flores, rebanho de ovelhas, cabras ou bois, réstia de alhos e cebolas, né? Tribo de pessoas e vara de porcos. Agora vocês vão interromper o vídeo e vão fazer as atividades, tá bom? Vamos corrigir? Vamos começar aí pelo livro Marcha Criança, aí na página 115, a primeira questão. Certo? Primeira questão, diz assim: leia o texto abaixo e circule os substantivos coletivos. Meu nome é João. Minha família tinha um pequeno armazém em uma ruazinha próxima a uma rua movimentada. Eu amava desenhar e adorava me debruçar na janela e observar uma misteriosa área verde que havia na vizinhança, bem perto de casa. Essa área era uma fábrica abandonada, cercada por muros altos. E lá havia muitas árvores grandes. Trepadeiras cresciam espessas sobre as árvores. Era um bosque bem misterioso, embora a maioria das pessoas não pudesse entrar. Parecia que muitos animais moravam lá, meu jardim secreto. Agora escreva os substantivos coletivos que você circulou e o conjunto de elementos que eles representam. Então, quais são os substantivos? Família e bosque, né? Vamos aqui. Então, são família e bosque. Então, família, pessoas que são parentes.
Bosque. Grupo de árvores em um mesmo local. Fui subindo, né? Aí nós vamos agora para a página, essa daqui é a 115, nós vamos para a página 116. Vou aqui colocar aqui. Segunda questão, complete as frases. Veja o exemplo. Aí temos aí um exemplo na A, o pássaro voa, os pássaros voam, o bando voa. Tá vendo como não precisou colocar pássaros aqui no coletivo, ó? Colocou só o bando voa, porque o coletivo de pássaro é bando, né? Então, não preciso colocar o bando pássaros voa. Tá errado assim, né? Então, dessa forma aqui que tá certo. Então, vamos para B, já que aqui já tem a A. A abelha atacou o menino. As abelhas atacaram o menino, né? Então, ficou abelhas. E embaixo é o enxame atacou o menino. Tá vendo como eu falei? Não precisa colocar o enxame de abelhas. Não precisa disso. Então, ficou aqui enxame, né? A C. Recebi a flor. Recebi as flores e recebi o ramalhete. Então, ficou assim, flores e ramalhete. A D ficou. O navio partiu. Os navios partiram. A esquadra partiu. Então, navios, no plural, e esquadra, no coletivo, né? E esquadra. Ok? Na terceira questão, ficou assim. Observe as imagens e complete as frases com o substantivo coletivo correspondente. A. Na fazenda de Pedro há um pequeno rebanho de ovelhas, né? Então, rebanho. B. Todas as bananas da penca estão maduras. Penca. C. Acabei de comer um cacho de uvas. E nem precisava, né, dizer aqui. Na verdade, aqui, se ela disser... Porque pode ser outro tipo de fruta, né? D. Ontem nasceu uma ninhada de pintinhos na chácara do meu tio. Ninhada. É a D, né? E a E ficou. Marina tem uma discoteca incrível, cheia de discos raros. Discoteca. Vamos lá, apagar. Pronto, né? Vamos para a página 117. Página 117. Pesquise o coletivo destes animais e complete o quadro. Bois, coletivo boiada, né?
que é a quarta questão. Então, vocês vão escrever aí. Boiada. Burros. Manada ou tropa. Cabras. Fato. Rebanho. Nunca pensei que era fato. Aí. Rebanho. Cães. Matilha. Gatos. Bichonada ou gataria. Lobos. Alcateia. Macacos. Capela, macacada, macacaria. Capela. Peixes. Cardume, pescaria e manta. Vamos para a quinta questão. Quinta questão. Relacione as imagens ao substantivo coletivo correspondente. Aí temos aí a biblioteca, né? Temos o álbum. Temos constelação. E temos o bando. Vou colocar aqui os quadradinhos para ligar, certo? Aí vocês vão saber. 2, 3, 4. Então vamos lá. Biblioteca. Aí temos o álbum. Aí tem a constelação e o bando. Certo? Sexta questão. Procure no dicionário os substantivos coletivos abaixo e escreva a que eles se referem. A. Alcateia, conjunto de lobos. Conjunto de lobos. B. Feixe, conjunto de lenha ou capim. Conjunto de lenha ou capim. Temos pinacoteca, conjunto de quadros ou pinturas.
ok? Então, agora nós vamos para a caligrafia, certo? Vou apagar aqui. Agora é a caligrafia. Abram aí na página 50. O cabelo me incomodando aqui. Vou ajeitar aqui. Então, aí na página 50, nós já estudamos em 3 aulas, ou foram 4, M antes de P e B, né? E M no final também. E também estudamos N antes de consoante. Então, nós vamos só corrigir essas atividades aqui, porque vocês já tiveram essas aulas, certo? Aí tem assim, observe a ilustração. Embora nosso time tenha empatado, o resultado não foi bom pra gente. A menina tá falando. Agora complete os itens a seguir de acordo com o texto do balão de fala. Então, M antes de B. Vamos lá, caligrafia, né? Página. Eu vou colocar aqui páginas, porque vai ser essa e a outra logo, né? Páginas 50, 51. Então, aqui. Ficou assim, embora. Vocês têm que caprichar aí na letra. Empatado, que é M antes de P, né? E M no final de palavra. Bom. Vamos para a página 51. Junte as sílabas que têm símbolos da mesma cor para formar palavras. Então, ficou assim, ó. O álbum. Aí embaixo, coragem. Caprichem na letra, hein? A outra é empada. Faça com letra minúscula aqui. Aí, tempestade. Gambá. E tampa. Ok? Aí, na terceira questão, nós temos as imagens. Escreva o nome das imagens abaixo na coluna correta. Então, M antes de B, ficou tambor. E pomba. M antes de P, ficou computador. E lâmpada. M no final ficou pudim. E trem. Ok? Então, aqui foi M antes de B, M antes de P e M no final. Então, aí na página 52, diz assim, N antes de consoante. Leia um trecho do livro Onde Vivem os Monstros. Na noite em que Max vestiu sua fantasia de lobo e saiu fazendo bagunça, uma atrás da outra, a mãe dele o chamou de monstro. E Max disse, olha que eu te como. E acabou sendo mandado para a cama sem comer nada.
Aí temos aí, copie do texto as palavras com N antes de consoante. Tem aí fantasia, bagunça, sendo, fazendo, monstro e mandado. Aqui, ó. Primeira questão, da página 52. Fantasia, bagunça, sendo, fazendo, monstro e mandado. Aí na 53 diz assim: usa-se M antes de B e P. Antes das demais consoantes, usa-se o N. Exemplo: bomba, campo, cantor e onça, né? Segunda questão, copie as frases substituindo as imagens pelas palavras. Aí temos aí a imagem, as duas imagens em cima e temos também as palavras. Tem o cinto e o morango. Eu sempre uso o quê? Cinto, né? Eu sempre uso cinto de segurança quando ando de carro. Então, você vai substituir essa imagem aí pela palavra cinto e vai repetir a frase. E a B, adoro suco de morango. Adoro suco de morango, né? Então, ficou assim, ó. Eu vou escrever aqui pra vocês. Aqui, eu sempre uso cinto. Sempre uso cinto de segurança quando ando de carro. Então, eu substituo lá a imagem pela palavra cinto, né? A B, adoro suco de quê? De morango, né? Certo? E na página 54, substantivo coletivo. Vou apagar aqui. São duas páginas, então são 54 e 55. Certo? Vamos lá. Leia um trecho do texto. A barata medrosa e o coronel baratinado. Coronel Drualdo enfrentava qualquer coisa, em separado ou em batalhão. Também quando seu vozeirão estremecia o ar, trovejando palavras, até as moscas exercitavam melhor as asas e saíam em disparada. Parecia estouro de boiada, tempestade no meio da noite, imagem de gigante na imaginação das crianças. Então, aí, leia cada informação abaixo e escreva a palavra correspondente destacada no texto. Aí temos aí a imagem, né, de gado bovino. Grande número de gado bovino. Como é que eu chamo? Coletivo. Que é a primeira questão. Boiada. E aí, grande número de soldados. Batalhão, né? Aí na 55 diz assim: as palavras batalhão e boiada são substantivos coletivos. O substantivo coletivo é uma palavra que, mesmo estando no singular, indica um conjunto de seres da mesma espécie. Segunda questão: observe as fotos e escreva o substantivo coletivo correspondente, consultando o quadro. Aí temos aí o quadro, que tem a palavra cardume, bando, ramalhete, cacho, enxame e biblioteca. Então, primeiro aqui, os peixes. Aqui é a segunda questão. Cardume. Bando, né, embaixo. Temos vários aqui, vários pássaros. E biblioteca, vários livros.
Aí temos aqui enxame, muitas abelhas. Ai, vou tomar perna aqui. Cacho de uvas, né, aqui, e ramalhete. Flores. Pronto, meus amores. Terminamos nossa aula de língua portuguesa, gramática aí, né? Sobre os substantivos. Espero que vocês tenham aprendido. E até a próxima aula, meus lindos e lindas. Beijão. Tchau, tchau.